Você tá ouvindo Arajá. Se você não escutou a primeira temporada, o link da primeira temporada completa tá aí na descrição. Se tu não viu, vê lá primeiro, hein? Yuri lentamente abriu os olhos, sua visão embaçada se ajustando à luz da sala. A tontura o envolveu por um momento, até que ele compreendeu seu entorno. Uma enfermaria. Ferramentas médicas brilhavam ao seu redor, e a luz fluorescente ecoava no ambiente esterilizado. Ao seu lado, um computador zumbia suavemente, e 2 enfermeiros atarefados se inclinavam sobre uma mesa próxima. Preso em uma maca, Yuri tentou se mover, e não conseguiu. Com seu movimento, ele chamou a atenção dos enfermeiros. Um deles, com um gesto tranquilizador, falou: Ei, acalme-se. A gente não vai fazer mal a você. A gente só tá verificando como você tá após inalar o gás. A palavra gás fez a memória do terror passado ressurgir na mente de Yuri. Ele desejava que fosse um pesadelo, mas a cruel realidade estava diante dele, impossível de negar. Yuri fez o possível para acalmar seus instintos de fuga ao notar a presença imponente de homens fortemente armados na sala, juntamente com os cientistas. A fuga parecia cada vez mais impossível. Vestidos em jalecos brancos e máscaras, realizaram uma série de testes em Yuri, monitorando seus batimentos cardíacos, reflexos e coletando amostras de sangue. Após alguns minutos, eles terminaram sua análise e o enfermeiro mais alto anunciou: Sua análise está completa. Yuri Florencio Soares. Agora você está livre para encontrar Robert Williams Smith. Recomendo que não tente nada engraçado. Esse lugar está sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando eles finalmente soltaram seu corpo da maca, Yuri ficou de pé. Nesse momento, o burocrata sinistro apareceu na porta, com seu sorriso malicioso de sempre, ordenando Yuri: Prisioneiro 77, me acompanhe. Relutante, Yuri seguiu o burocrata para fora da sala, adentrando um corredor de aço. Era como se estivesse entrando em um mundo de ficção científica. Câmeras vigiavam cada movimento. Laboratórios com vidros blindados exibiam experimentos misteriosos. Cientistas circulavam e seguranças armados estavam em toda parte, criando uma atmosfera de tensão inegável. A segurança era opressiva, algo que Yuri nunca havia visto, nem mesmo durante seus anos no exército. Enquanto caminhavam, o burocrata começou a falar, seu tom vibrando de entusiasmo. Parabéns, prisioneiro 77. Você sobreviveu. A animação no rosto do burocrata contrastava com o medo crescente de Yuri. Ele sabia que, apesar de estar vivo, estava entrando em um novo pesadelo. Um mundo de segredos obscuros e experimentos inimagináveis. Que diabos foi aquilo? E você é o Robert Williams Smith? Me responde! Yuri esbravejou com um nível crescente de fúria. Sim, meu nome é Robert. E aquilo foi uma entrevista de emprego, como foi dito. E você conseguiu o trabalho. Se é isso que podemos chamar. Entrevista de emprego? Tu só pode estar de brincadeira comigo. Robert continuou sorrindo, uma expressão de satisfação atravessando seu rosto. Não é um emprego comum, Yuri. Esse é um trabalho que poucos aceitariam, mas que ao mesmo tempo muitos desejariam. Você pode considerar isso uma segunda chance na vida. Onde a gente tá? O que é esse lugar? Yuri perguntou, sua voz carregada de preocupação e curiosidade. Você tá no Brasil, acredite ou não. Essa instalação tá a 30 metros abaixo da superfície, no estado do Amazonas. Um local tão escondido quanto possível. Por que eu? Por que eu fui escolhido para isso? Você, prisioneiro 77, teve uma vida cheia de escolhas questionáveis, disse Robert, sua voz adquirindo um tom mais sério. Mas foi exatamente por causa dessas escolhas e do conhecimento que você tinha que você foi escolhido. Sua esposa pagou o preço por suas ações quando você foi preso. A família dela não ficou satisfeita e desejava vingança. Eles usaram várias pessoas para tentar destruir sua vida. Nós sabíamos disso e aproveitamos a situação. Quer dizer então que você estava investigando a prisão? Yuri perguntou, perplexo. Você sabia o que estava acontecendo lá dentro? Sim. O estado como um todo estava investigando.
Haviam diversas reclamações sobre as agressões dos prisioneiros e até mortes dentro do local. Atualmente, todos estão sendo investigados e o próprio carcereiro e seus comparsas estão presos. Mas falando sobre você, te colocamos propositalmente junto com os outros prisioneiros que não tinham laços com o mundo exterior para testá-lo. Os prisioneiros eram Isaac Oliveira Santos, Matheus Fernandes Teixeira, Maicon Ernesto Silvio e Everton Almeida Azevedo. Todos tinham passagens pela polícia. No entanto, se algo ruim acontecesse com eles, ninguém os procuraria. Nenhum deles tinha família ou amigos. Em suma, ninguém iria vir atrás deles se eles sofressem as consequências de suas escolhas. As palavras de Robert revelaram uma trama intrincada e sinistra. Yuri estava agora imerso em um mundo de conspirações e segredos. Uma marionete em um jogo que ele mal começara a entender. Matheus, o mais jovem, perdeu sua mãe aos 17 anos devido a uma overdose. Seu pai era um alcoólatra que faleceu quando ele tinha 15 anos. Apesar das adversidades, Matheus já estava envolvido em crimes, culminando no assassinato da filha de um senador, o que o levou a Catanduvas. Seus familiares já o repudiavam, e assim, eles nunca visitaram Matheus na prisão. Esse garoto estava sozinho no mundo. Maicon era um assassino que matou seus pais por conta de ter sido maltratado a vida inteira. Certa vez, ele se revoltou e matou os dois e ficou foragido por anos. Além disso, ele sofria de problemas psicológicos sérios, exibindo traços de psicopatia. Anos depois, ele se envolveu com membros do tráfico. E, dessa vez, ele assaltou um banco. Durante o assalto, captado pelas câmeras de segurança, suas vítimas gritavam desesperadamente, levando-o a ficar extremamente furioso e matar quase todas elas. Cerca de 20 pessoas perderam a vida naquele dia. E foi somente questão de tempo até ele ir para Catanduvas. Ele, assim como Matheus, estava sozinho. Isaac, por sua vez, era um dos casos mais revoltantes. Ele possuía uma mente puramente psicopata. Anos atrás, ele estuprou e matou suas 2 filhas e ateou fogo em sua esposa. Contam os policiais que ele sorriu enquanto via sua mulher queimar diante dele. Naquele dia, ela gritava e esperneava e Isaac nunca demonstrou arrependimento. Sua família o repudiava e nenhum deles o visitava na prisão. Quanto a Everton, um dos prisioneiros mais agressivos da prisão, ele foi preso por matar 7 mulheres em setembro de 2016. Todas as vítimas foram esfaqueadas, um testemunho de sua insanidade. Órfão desde cedo, Everton fugiu de seu orfanato em Minas Gerais aos 15 anos e começou uma série de crimes. Todos esses homens foram cuidadosamente escolhidos para compartilhar sua cela, Funcionário 77. Isso aconteceu pois, se por algum motivo eles descobrissem suas informações, se você revelasse todos os segredos do exército brasileiro, um deles estaria aqui, como funcionário, ou morto pelos monstros. E foi essa a última opção que aconteceu. Tudo foi planejado meticulosamente e no final, você venceu essa batalha pela sua vida. Vocês fizeram tudo isso para me colocar aqui? O que vocês querem de mim? Que lugar é esse? Você ainda não me explicou porra nenhuma! O silêncio pesou no ar enquanto Robert encarava Yuri com uma intensidade calculada. Em seguida, ele abriu a porta de uma das salas do complexo e indicou para que Yuri se sentasse. Ambos adentraram a sala. Tenha muito cuidado com o que você diz. Primeiro, você foi o responsável pela morte da sua própria esposa. Se não fosse por isso, você nunca estaria aqui. No entanto, eu cumpro minhas promessas. Eu disse que você veria o dia amanhecer novamente, mas você precisa trabalhar para nós. Ele prosseguiu com uma explicação cuidadosa do local em que estavam. Continuando, você está em um dos milhares de complexos da organização SCP. Segurar, conter, proteger. Somos uma organização sem fins lucrativos dedicada a investigar anomalias no mundo. Aquelas criaturas que você viu existem em muitos lugares pelo mundo, mas sempre são controladas pelos nossos melhores soldados, ou pelo menos eram. A situação está começando a ficar fora de controle. Acreditamos que essas criaturas vêm do outro mundo, de outro universo, de outra dimensão. Ainda não conseguimos classificar isso.
Em nosso mundo, cremos que existam portais que, de alguma forma, as trazem para cá. Nossa única pista veio 2 anos atrás, quando 5 adolescentes da região de Criciúma e Jaramá mataram uma dessas criaturas. Essa criatura era muito mais poderosa do que aquela que você viu aqui hoje. Ela tinha habilidades como causar interferências em rádios e fones de ouvido, além de criar ilusões para suas vítimas. Yuri ouvia atentamente, cada palavra aumentando sua confusão e curiosidade sobre o mundo bizarro em que agora se encontrava. Essa criatura foi apelidada de Arajá na cidade de Jaramá, e o corpo dessa criatura foi uma peça fundamental para descobrirmos o que está por trás de todos esses monstros que estão ao redor do mundo. A confusão e o terror se entrelaçavam dentro de Yuri, enquanto ele tentava processar as informações aterradoras que Robert acabara de compartilhar. Arajá? Eu acredito que eu já tenho ouvido esse nome. Robert olhou diretamente nos olhos de Yuri, seus olhos frios transmitindo uma sensação de inevitabilidade. Sim, o Arajá é o nome atribuído a essa criatura. É algo que nunca vimos antes. Uma forma de vida alienígena. Talvez de um universo paralelo. Mas o que a torna tão crucial para nós é o cristal dentro de seu corpo. O arrepio percorreu a espinha de Yuri enquanto ele ouvia atentamente. Cristal? O que você quer dizer com cristal? Esse cristal foi encontrado dentro do corpo da criatura. Ele emite uma energia que não entendemos completamente. É como se fosse um tipo de radiação. Esse cristal, que mais parece uma rocha avermelhada, emite uma energia peculiar, algo que está presente em todas as criaturas que encontramos e em todos os locais onde essas criaturas surgiram pela primeira vez. Mas, diferente dessas outras criaturas, o cristal de Arajá parece ser mais poderoso. Yuri tentou processar o que isso significava para ele. O que você quer dizer quando diz que todas as criaturas possuíam a mesma energia? Que não temos dúvidas de que essas criaturas estão conectadas. Elas vieram do mesmo lugar, do mesmo universo ou dimensão. A partir dessa informação, nós tentamos descobrir se havia alguma coisa dentro do cristal de Arajá que fazia esse ser tão especial. Dessa forma, tentamos cortá-lo ao meio, mas ao fazer isso, a temperatura do cristal subiu muito e uma espécie de fenda se abriu dentro do laboratório. Sua abertura passava facilmente uma pessoa. Era algo extremamente assustador. Movido pela curiosidade, um de nossos soldados entrou para investigar aquele local e nunca mais voltou, pois após ele ter entrado, aquele portal havia se fechado. No entanto, momentos depois, o portal novamente se abriu, fazendo algumas criaturas escaparem do seu mundo e entrarem em nosso complexo. O peso da situação começou a se abater sobre Yuri. Ele não conseguia ainda acreditar naquela situação. Mesmo tendo visto o monstro e tendo se envolvido daquele jeito, aquelas coisas simplesmente não eram para existir. Você é um soldado de alto nível, que não se entrega fácil. Temos dados e fatos dizendo que você é um dos melhores, até mesmo do país. Nós queremos você nessa missão. Precisamos descobrir uma forma de impedir que esses monstros invadam nosso planeta. E como você pretende fazer isso? Jogando uma bomba nuclear dentro desse possível universo? É uma possibilidade. Mas, primeiro, precisamos resgatar aqueles 4 adolescentes que mataram a criatura. Yuri arqueou as sobrancelhas em incredulidade. Os 4 adolescentes? O que você quer com eles? Algo que não mencionei sobre o cristal. Quando nós estávamos tentando cortar aquela coisa ao meio e a temperatura subiu, alguma coisa afetou os nossos soldados. Todas as pessoas que estavam próximas ao cristal durante aquele acontecimento morreram instantaneamente, suas peles absorvendo a poderosa energia do cristal. No entanto, um pó misterioso começou a se propagar na sala. Parecia sair do cristal, e todos os soldados que respiraram aquele pó por alguns minutos desenvolveram habilidades extraordinárias, semelhantes às do Arajá, mas todos eles morreram. No entanto, aqueles adolescentes ainda estão de pé, e nós acreditamos que esse pó foi inalado por todos que estavam ali naquele incidente. Yuri ficou boquiaberto, mal podendo acreditar no que ouvia.
Pô, calma aí, você quer dizer que... Sim, esses adolescentes foram monitorados desde o incidente em Jarama. E já confirmamos que eles possuem as mesmas habilidades do Arajá. Os corpos deles estão emitindo a mesma energia estranha, como se eles fossem criaturas. Uma equipe foi enviada hoje pela manhã para capturá-los. Já tenho a informação que 3 deles já estão sob custódia, restando apenas um. Fabrício Rodrigues de Freitas. O coração de Yuri acelerou com a intensidade da situação. Ele estava prestes a embarcar em uma missão que ultrapassa qualquer coisa que ele pudesse imaginar. O terror e a incerteza pairavam no ar, enquanto ele se preparava para o que viria a seguir. Algumas horas depois, em Florianópolis. Naquele mesmo dia, por volta das 7 horas da noite, na cidade de Florianópolis, em um apartamento no centro, Elisa Mendes Rodrigues e Jader Silva de Freitas encontram uma carta que estava no quarto de seu filho, que não estava respondendo à sua chamada para ir para o jantar. Na carta, dizia: Mãe, pai, eu destino isso a vocês. Eu venho por essa carta dizer para ficarem tranquilos. Não se preocupem com a minha ausência. Eu tô bem. Me desculpem por ter feito isso desse jeito. Eu não tive escolha. Foi tudo tão rápido que eu nem sei por onde começar. Eu saí de casa hoje cedo e não sei em qual horário vocês vão ter achado essa carta, mas provavelmente eu já vou estar longe. Eu tive que fazer isso secretamente, pois eu vou lutar na linha de frente de uma guerra que eu desejo que vocês nunca saibam. Não será uma simples batalha de canhões e armas. É algo ainda mais mortal. Desde que tudo aquilo aconteceu com nós e com a minha irmãzinha, muita coisa mudou. E por conta disso eu fui recrutado para ir nessa luta, em defesa de todo o mundo. Algo tá vindo para nós. Eu somente posso dizer isso. Essa coisa é poderosa e é uma grande ameaça para toda a humanidade. Eu sei que isso parece loucura, mas vocês me conhecem muito bem. Me sabem que eu não brinco com coisas sérias. Por favor, acreditem em mim. Estoquem comida, guardem água, abasteçam os kits de emergência e cuidem de minha irmãzinha. Por favor, eu digo isso, pois há uma chance de nós falharmos na missão. E se isso acontecer, bom, eu não quero pensar sobre isso. Não se preocupem comigo. Vocês sempre me disseram que eu tinha talentos e essas pessoas me recrutaram por isso, assim como os outros. Devido ao alto risco que eu tô correndo, eles recompensaram todos aqueles que deixei para trás, que são vocês. Em breve, um grande cheque chegará. Utilize ele enquanto o dinheiro ainda possui algum valor. Eu preciso ser rápido. Eles estão me esperando. Por isso, eu irei dar alguns conselhos que eu desejo que vocês nunca precisem. Aprendam a se comunicar através de sinais. Utilizem senhas complexas para se identificarem. Não obedeça a pensamentos intrusivos. E, se existir, por algum motivo, um desejo de matar pessoas, isso não é normal. Com fé e esperança, nós vamos nos reencontrar de novo. Eu amo vocês. Assinado, Fabrício Rodrigues de Freitas. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack. Primeiramente, valeu, Fabinho. O Fabinho que é o escritor dessa história, tá? Em breve vai sair aí a 2ª temporada de Arajá. E também vai ter livro físico de Tori Power. Mas enfim, ele vai explicar melhor na 2ª temporada, vocês vão ver. E aqueles avisos de sempre, né? Se você quer histórias exclusivas ou antecipadas, se torne um membro ou apoiador. Apoiador para escutar no Spotify, membro no YouTube. Em breve eu vou lançar o meu livro, vai ser audiodrama também, então vai ser a versão para ler e a versão para ouvir. E se você quiser um acesso antecipado e um descontão, é só clicar no link aí CyberGods, que tu vai pro grupo para ter esse acesso antecipado, valeu? Tem também um canal no WhatsApp para você receber notificações sempre que sair, sei lá, um vídeo novo, um episódio, uma live, vai ser tudo notificado lá, tá bom? No mais é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima história.